Então, pessoal, hoje vamos adentrar um pouco no mito da Torre de Babel, para continuarmos a desenvolver um entendimento sobre linha da esquerda e linha da direita. Então, já sabemos que a linha da direita é o monoteísmo, monolatria. A linha da direita, ela prioriza um caminho direito, um caminho como se fossem trilhos de um trem que tem dois ferros, duas linhas férreas, e por cima dessa linha um trem circula. Se uma das linhas, se um desses ferros tem algum obstáculo, o trem se descarrilha. Isso acontece quando alguma religião monoteísta, monolátrica, ela acaba se perdendo, se desviando da rota, como muitas religiões fizeram ao longo da história. E por que os trilhos da monolatria são trilhos perigosos? Porque o trilho da monolatria, ele trabalha nisso que chamamos de dualidade. É interessante analisarmos porque aqui falamos de monolatria e monoteísmo, mono, um, mas ao mesmo tempo todas as religiões monoteístas e monolátricas são dualistas. A base disso é o zoroastrismo, é a religião dos persas, onde tem o bem e o mal, o Deus bom e o Deus mau. Então, para compreendermos isso, nós devemos entender a moralidade. Então, as religiões monoteístas, elas trabalham no patamar de moralidade, moral. Por que isso? Para controlar o povo, o controle moral. Sabemos que a moralidade ela muda com o tempo. Antigamente era imoral fazer determinadas coisas, hoje é moral, hoje é discutível. Mas, ao mesmo tempo, a moralidade ela diz: existe uma coisa que é certa, consequentemente, a outra é errada. Existe uma coisa errada, então, consequentemente, devemos encontrar a coisa certa. E isso varia na história. Um exemplo é a Virgem Maria, que ela tinha 13 anos e ela se casa com o José, que era bem mais velho. Na época, não era tão imoral assim, era vergonhoso, mas não era tão imoral um homem mais velho se casar com uma menina, com uma criança. Era muito mais imoral Maria, segundo a tradição rabínica, Maria ter um caso com um soldado romano e ser mãe solteira. Isso era muito mais imoral na época. Hoje em dia, sabemos que a moralidade não funciona dessa forma. Segundo esse caso, temos outros tratamentos, punições e tudo. Mas esse é um exemplo mitológico, histórico, que podemos trazer para compreendermos o que é moralidade. A moral pode mudar do dia para a noite, mas sempre vai acusar o certo e o errado, consequentemente, o belo e o feio. Então, isso é o pensamento persa, que domina hoje a maioria das sociedades organizadas no mundo. Apesar de que a ética, ela fora muito difundida por muitas sociedades no passado, ela também predomina hoje, mas tentando sempre reavaliar a moral. Então, a ética, ela está acima da moralidade. A ética, digamos, ela deve ser amoral. A moral não é imoral, ela deve ser amoral para poder estudar a moralidade, para poder ser imparcial em relação à moralidade. Por isso que temos a faculdade de direito hoje, tão bem evoluída. Por isso que temos juízes, por isso que temos tribunais, para avaliarmos eticamente a moral. E não tribunais, por exemplo, religiosos, que avaliavam moralmente as pessoas. Antigamente, os tribunais, vamos pegar o caso do menino Jesus,
os tribunais rabínicos, na época do menino Jesus, os tribunais rabínicos, se você fosse pego fazendo idolatria, você era enforcado. Se você fosse pego, se fosse uma mulher adúltera, era apedrejada. Era assim as sentenças que eram dadas, de acordo com uma moralidade. Isso é ético? Obviamente que não. Sabemos que isso não é ético. Mas as pessoas na época que discutiam isso de forma ética eram também apedrejadas. Então a ética sempre foi marginal. Então aqui por isso que nós diferenciamos. A linha da direita ela trabalha com a moralidade. A linha da direita trabalha com o moral e o imoral. É muito mais fácil viver assim, não é? É simples, eu digo, existe um Deus único, existe só um Deus a ser cultuado. E aqueles que fizerem, ao contrário disso, fizerem outra coisa, não importa o que for, será punido, irá para o inferno. E aqueles que fazem corretamente irá para o céu. Então, aqueles que não cumprem, aqueles que não idolatram o Deus único, moralmente ditado, ele está naquilo que chamam de caminho do meio. Ou seja, ele ainda está na linha da direita, mas ele está se debatendo ali, está dependendo da moralidade ainda. Ele está sendo imoral, de acordo com essa moralidade. Quando nós vamos para a linha da esquerda, é aí que vamos entender o que é a linha da esquerda. A linha da esquerda não é essa imoralidade. As religiões vão dizer que a linha da esquerda é imoral, mas não é imoral. A linha da esquerda ela é amoral. Ela não entra nesse jogo. Ela não faz com que esse trem continue andando. A linha da esquerda ela prioriza a pluralidade, ou seja, o politeísmo e a polilatria, o direito a culto a vários deuses, a quem você quiser. Né? A sociedade, os próprios hebreus eram assim, eles eram polilátricos e politeístas. As sociedades celtas eram assim. Existia a rivalidade entre tribos, deuses diferentes, existia, mas não era por uma questão religiosa, era por uma questão territorial, era diferente. Então, os índios, os povos originários do Brasil, que é hoje, ou da América do Norte, ou da América Central, ou do resto da América do Sul, eram assim, eram politeístas, polilátricos. Então uma sociedade polilátrica é assim, ela é muito mais amoral. Segundo os olhos de uma sociedade monoteísta, ela é imoral, mas não é imoral. A quimbanda, o luciferianismo, hoje está aí justamente para reavaliar isso do ponto de vista filosófico e entender que a linha da esquerda ela não participa desse jogo de imoral, moral, imoral, moral, esse bate-volta. Ela não entra nisso. Então, por isso que na linha da esquerda, nós já falamos em live, alguém que pratica a linha da esquerda, alguém que prioriza a pluralidade, ele não adentra nesse jogo ou frequenta lugares do demiurgo. Porque no momento que você entra nisso, você não sai desse enrosco. Porque nesse enrosco vai ter o quê? Vai existir o medo e a culpa. O medo de ser punido se você passar para o outro lado e a culpa de você estar sendo imoral. Então, se você não praticar a moralidade, se você não for moral segundo os conceitos deles, você vai ter a culpa de ser imoral. Mas essa imoralidade é uma ilusão. Então eles vão dizer, você está sendo imoral, segundo as escrituras. Mas essa imoralidade, eles não definiram a imoralidade, apenas definiram a moralidade. E o resto é imoral, todo o resto é imoral. É de veras limitado isso, não é? Então por isso que é dualidade, mesmo sendo monolátrico. Né? Mono, mas duo. Portanto, aqui nós vamos entender o mito da Torre de Babel. Aqui temos o símbolo satanista. Né? Para quem não conhece esse símbolo, ele é o símbolo do enxofre, na alquimia. Ele é uma variação do símbolo de enxofre, que o símbolo do enxofre, na verdade, é um triângulo para cima. Aqui. Este 8, não vou entrar em questões cabalísticas aqui agora, mas este 8 significa justamente esse infinito que nós retornaremos ainda, que a linha da esquerda retornará ainda. E também esse 8 significa o 2 mais 6, ou seja, o 26 do Yod Kei Vav Kei, o nome do demiurgo. 2 mais 6 dá 8.
Então é o 8 deitado, é o infinito. Também faz referência com a Kundalini, com as serpentes que sobem. Bom, eu não vou entrar nisso agora. Mas essa imagem aqui, ela reflete muito bem a ideia da Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma torre construída no mito, segundo o mito, onde as pessoas falavam a mesma língua, né? Ou falavam, digamos, as suas línguas, mas todos se entendiam. Por que eu enfatizo isso? Porque é isso que vai irritar, na mitologia, o demiurgo. O demiurgo vai dizer, olha, estão se juntando lá embaixo, estão em comunhão, realizando uma torre para alcançar os céus, e esta torre eles estão construindo para que eles nunca se separem, para que eles fiquem unidos, né? E essa união me desagrada, Demiurgo diz assim. Então ele diz, descemos, ou seja, ele e os outros demiurgos, descemos lá e confundamos as línguas, ou seja, confundir. O que é confundir? É fundir junto, é misturar. Ou seja, se é confundir, significa que existiam, eles falavam outras línguas, só que eles se entendiam. Se eles confundiram as línguas, significa que existiam outras línguas, e não apenas uma língua e eles se entendiam. Ou seja, eram muitas línguas, e mesmo assim eles se entendiam tão bem, que pensaram, bom, a gente está aqui, a gente encarnou, e agora a gente não pode se separar, porque a gente sabe da verdade, a gente sabe de onde viemos. Isso faz referência aos anjos caídos, justamente, que eles tentam subir novamente. Então eles tentam subir, construindo a torre. Mesmo assim, os demiurgos descem e confundem as línguas, para que eles não se entendam mais. Confundir, então, ele confunde, ele torna numa só, e mistura as línguas. Então eles passam a não mais se entender. Ou seja, quando eles não se entendem, isso causa o quê? A dualidade. Pode ser isso que eu estou falando, pode ser aquilo. Pode ser, você está falando isso? Não. Pode ser que ele esteja falando aquilo. Pode ser que ele esteja falando, não, eu acho que o certo é isso. Então se ele está falando outra coisa, é o errado. Então ele surge, ele cria a dualidade. E a dualidade separa, sempre separa a dualidade. E é essa a doutrina da direita. É criar a dualidade para separar e criar um Deus único para a idolatria. Dessa forma eles têm um parâmetro para poderem julgar os outros. Os julgamentos são os dois pratos da balança. Portanto, a Torre de Babel, na verdade, mitologicamente, alegoricamente, faz a referência aos anjos caídos. Ou seja, esses anjos que perderam suas asas, alegoricamente, e tentaram subir novamente. Então, essa torre única que sobe, e ele sobe através de duas hastes, ou seja, uma haste da amoralidade e outra haste da ética. Então eles tentam subir para a ética e mostrar que eles também vieram desse 8, que eles vieram desse 8. Esse 8 nada mais é do que as duas serpentes, né, que sobem, a Kundalini, a energia. Né? Se vocês forem ver o símbolo do zoroastrismo, vocês vão ver duas asas. Tem Zoroastro com a barba, assim, eu acho que é Zoroastro, com a barba assim, e duas asas, mas essas asas estão na região da cintura, elas não sobem. Da mesma forma, a cruz aqui, sabemos que a cabeça do menino Jesus está aqui, ó. A cabeça dele não está aqui. Então, teoricamente, as serpentes, né, da Kundalini subiriam aqui e parariam aqui, nessa barra que tranca. Então, por isso que ele está com os braços assim. Então, aqui tranca, aqui é o corte. Então, a cruz cristã significa o corte. Você não vai ascender a cabeça, ou seja, a cabeça são os céus. Você não ascende aos céus, você fica submisso, enquanto que ele derrama o seu sangue para salvar as pessoas. Então, ali é o limite. Aqui é diferente, aqui é como se fosse um degrau. Por isso que essa cruz é muito usada, né, no meio satânico, porque é um degrau. Né? Tem 1, 2, e aí o topo lá é o 3, para a chegada. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer comentário, deixem aí, por favor, deem um like. E se tiverem alguma dúvida, estamos aí. E até mais. Tudo de bom.